uma dúvida sincera. Em qual ocasião deve-se usar a compressa morna ou fria na região com dor, doutor? Essa daí já... Primeira perguntinha já de cara, né? Antes da gente evoluir. Essa é uma pergunta que praticamente todo paciente faz, né? Doutor, o que é melhor? Fazer compressa fria ou morna? Isso é uma controvérsia bem grande, né? Existem vários trabalhos científicos, porque assim, hoje trabalho científico tem de todo jeito. Então, fica difícil você ter um parâmetro assim de artigo científico para falar para o paciente. Mas existe de uma forma geral que quando é uma dor aguda, até 3 dias que o processo inflamatório está instalado, a compressa fria ela tem um melhor resultado em controlar o processo inflamatório. Já nos casos de dor crônica, geralmente a compressa de água morna tem um resultado melhor. E nesse meio dos dois, hoje já tem também os trabalhos que trazem o contraste, gelo e quente. Então, primeiro você fazer uma compressa de gelo, ali 10, 15 minutos, tentar melhorar um pouco o processo inflamatório, e depois fazer uma compressa de água morna para tentar ali mais um relaxamento muscular, né? Para controlar melhor a dor. Sempre no consultório você vê de tudo. Então, tem paciente que chega com um trauma agudo, ele fala que fez gelo e piorou a dor. E aí ele fala, não, doutor, mas aí eu fiz água morna, foi o que melhorou minha dor. O que é melhor para esse paciente? Água morna. Se a água morna melhorou no caso dele, continue fazendo água morna. E tem paciente com dor crônica que fala que faz água morna e piora a dor. Nossa, e aí faz o gelo, melhora. Então o que é melhor para ele? O gelo. Eu sempre falo para o meu paciente, faz os dois. Se for um caso agudo, eu falo, dê preferência primeiro para o gelo, faz o gelo. Se aliviou, continua. Mas se fez e não ajudou, tenta fazer a compressa de água morna, que muitas vezes pode ter resultado. É que a gente costuma querer eu trabalho muito baseado em evidência, o que eu vejo no consultório. A gente estuda, pega todas aquelas informações, mas a medicina de verdade a gente aprende com o paciente no nosso dia a dia. Então a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então eu sempre oriento para o meu paciente isso. Faz os dois e vê o que mais melhora no teu caso. E sempre dá certo assim, né? Porque a galera costuma, né, achar que é uma receitinha de bolo, né? E não é, né? Infelizmente, medicina não existe receita de bolo. E isso mais importante ainda para o ombro. O ombro, ele é uma articulação, é a articulação mais complexa que a gente tem no corpo. Não é porque é a minha área, mas ela é uma junção de 4 articulações que precisam trabalhar sinergicamente, dependem da estabilidade torácica, recebem a inervação vindo da cervical. É a articulação mais instável que a gente tem no corpo, né? Depende muito de um balanço de partes moles. São mais de 40 estruturas que trabalham no nosso ombro para manter a estabilidade dessa articulação. Então, as dores de ombro é muito variável. Às vezes, tu chega lá, um paciente chega com uma lesãozinha pequenininha, o cara não consegue levantar o braço. Outro paciente chega com uma lesão grande, gigante de lesão, tendão do supraespinhal e infraespinhal, 2 tendões. O paciente levanta o braço e não sente dor nenhuma. Então, assim, é muito variável. Então, hoje, o que eu baseio em tratar o paciente? Primeiro, não tratar exame, propriamente dito, só o exame. Lógico, você tem que correlacionar a clínica com o exame e dar o melhor tratamento para o paciente. E ter essa visão mais geral. Questão de idade. Antigamente baseava uma artrose no ombro acima de 50 anos. Se ele tem um processo de artrose grave, artroplastia. Vamos trocar esse ombro e colocar um ombro de metal. Só que hoje a idade cronológica ela é diferente da nossa idade fisiológica. Então a gente vê paciente, hoje chega paciente de 70 anos no consultório, paciente ativo, faz tudo. Né? Então um paciente que ele é muito ativo, se ele tem ali uma lesão, você vai colocar uma prótese nesse paciente? Não faz sentido. Não faz sentido. Se o paciente ele tem uma boa mobilidade, ele sente uma dor pequena, hoje existem formas da gente tentar controlar essa dor. E a maioria dos pacientes a gente consegue controlar essa dor.
Então a gente tem que avaliar muito bem a individualidade de cada paciente para ter o melhor tratamento para aquele paciente. Não aquela receitinha de bolo. Lesão do manguito maior do que 50%, indicação de cirurgia. Nem sempre. Né? Você tem que avaliar quem é esse paciente, como esse paciente está, o que ele faz, ele trabalha com o quê? É o membro dominante? Não é? Ele faz algum esporte? Qual o esporte que ele faz? Ele faz esporte de arremesso? É um esporte mais tranquilo? É uma academia? Então, tem que individualizar cada paciente para você ter o melhor resultado. Nem sempre aquela receitinha de bolo vai dar certo para todo mundo. Na maioria das vezes, a receita de bolo não dá certo para todo mundo. Entendi.